Hoje eu trago aqui um conhecimento relacionado ao que conhecemos no mundo do esoterismo, né, do budismo, do cristianismo, da gnose, da maçonaria também, de morador do umbral. Né? Nós vamos tratar hoje dessa entidade, mas ao mesmo tempo também vamos falar da sua antítese, que é o anjo solar, a alma, né? A nossa alma, conhecida como alma, que vive no corpo causal, a nossa essência do corpo causal. Então, nós vamos trazer esse conhecimento para colocar algumas coisas de forma mais clara para as pessoas, para desmistificar certos conceitos, né, religiosos. Então, o objetivo do nosso canal, um canal simples, não tem muitos inscritos, porque o conhecimento é para poucos e a própria hierarquia, ela direciona quem deve ou não chegar nesse conhecimento. Então, nós vivemos de um mundo onde há muitas falsas informações, um mundo de pseudo-ocultismo, de pseudo-esoterismo, que espalha conceitos equivocados, conceitos errôneos, né, mentiras, que acaba desviando aquela alma sincera que busca se libertar. Então aqui nós não somos donos da verdade, não somos nem mestre, nós somos apenas um instrutor, né, um professor de filosofia que pertence a uma certa tradição, tem algumas leituras, busca o conhecimento há muito tempo, conseguiu alcançar algum conhecimento e quer compartilhar com vocês. São poucos, eu observo que são muitos poucos, às vezes eu não tenho hábito de ficar fazendo um vídeo constantemente, eu faço apenas de vez em quando eu estou inspirado. Então, hoje eu vou falar sobre essa questão. Tá? É uma questão polêmica, né? Principalmente de pessoas que não têm conhecimento, que são ignorantes, que são moderadas pelas ideologias religiosas, vão chegar aqui no canal e vão falar um monte, mas tudo bem. É o seguinte, nós temos então, como já foi falado em vídeos anteriores, nós temos os nossos 4 corpos, que são veículos da personalidade, e essa personalidade deveria estar a serviço do eu superior, que é a nossa alma. Esse eu superior, que é a nossa alma, também é chamado de anjo solar ou anjo custódio, né? Que é essa nossa alma. Então, ela vive em um corpo causal, esse aspecto da nossa alma, né? Porque nós temos uma alma muito mais elevada do que essa, estamos falando da alma humana. Então, esse aspecto da alma humana é o aspecto de Manas, né? O pensador. Tem 2 aspectos, superior e inferior, a mente superior e a mente inferior. E nós temos também uma unidade de consciência que está junto com essa unidade mental, que é o núcleo do corpo mental inferior. Então, nós temos os 4 corpos inferiores, que são veículos da personalidade. A personalidade, ela é mortal, ela vive apenas uma existência, ela é projetada pelo microcosmo, né, pelo eu superior, pela alma, que vive no corpo causal. O corpo causal, então, essa alma, ela projeta essa personalidade para uma missão específica, para adquirir algum tipo de experiência ou algumas experiências. Então vamos supor que essa alma queira adquirir a experiência de um militar, de um general. Então o microcosmo homem, né, que reside no corpo causal, coordenado por uma série de hierarquias, não é ele mesmo que toma a decisão, é ele, mas o seu grupo, né, ao grupo a qual ele pertence, ao raio ao qual ele pertence, então projeta essa personalidade com esse objetivo, de adquirir experiências militares, ou de um negociante, ou de um professor, ou de um artista, depende, né? Então, esse é o objetivo da personalidade, adquirir experiências empíricas para o eu superior. O eu superior, ele tem uma legião, ele é formado, todos os seus corpos estão dentro de uma dimensão e
possui uma legião de átomos que pertencem a algum elemento da natureza, que é átomos de vibrações elevadíssimas, né? Átomos crísticos. Então nós temos dentro dos nossos 4 corpos inferiores, aliás, nos nossos 2 corpos, o mental inferior tem uma unidade de consciência e uma unidade mental. E nós temos no corpo superior, no subplano, no primeiro subplano do mental superior, nós temos o átomo nous mental, que os gnósticos chamam de átomo nous. O átomo nous, e os teosofistas chamam de átomo permanente. Então esse átomo, ele controla, ele não pode descer para baixo, que ele está na sua dimensão. Então ele projeta ele captura, né, um átomo de determinado plano astral, por exemplo, e ali ele manda a sua energia, e esse átomo vai ser o átomo permanente do corpo astral, e como se fosse um sol que vai reger as legiões de átomos que compõem o corpo astral, o corpo emocional. E assim com os outros corpos também, o corpo vital. O corpo vital, o corpo etérico, o corpo físico, ele é composto de 2 partes. 3 partes inferiores é o corpo denso, né? E os 4 subplanos superiores do corpo físico é etérico. E no seu primeiro subplano está o átomo permanente, o átomo nous do corpo físico, né? Do corpo está no primeiro subplano do corpo vital, que se encontra nos 4 subplanos do mundo físico. Então, esses átomos permanentes, eles regem como se fossem sóis, é um sol, microsol, né? Ele rege uma legião, uma infinidade de átomos que compõem os nossos corpos, né? De acordo com a dimensão e o plano que ele se encontra. E aí está o problema, aí está a questão. Por quê? No nosso corpo astral, nosso corpo emocional, tem uma região chamada de umbral, né? Que é composta ali dos 2 subplanos inferiores do corpo emocional. Nesses 2 subplanos inferiores, se eu não me lembro, não sei se é os 2 ou um, depois vocês fazem a verificação, e se encontra ali o nosso umbral interior, né? Tem um umbral exterior, que é formado a região umbralina da dimensão do astral inferior, e tem o nosso próprio umbral inferior, né? Muitas vezes essas pessoas, a sua consciência se desloca para a sua consciência de baixa vibração do seu umbral interior, e acha que está na dimensão do astral, mas não está, ela está dentro de si mesmo. Então, para o homem caído, o homem que ainda não conseguiu a iniciação, que não conseguiu se libertar da roda do Sansara, existe uma entidade tenebrosa que nós mesmos criamos pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas emoções, pelas nossas falsas emoções, baixas paixões, né? Baixos pensamentos. Tudo isso coloca, né? Tem uma constituição atômica que vai vibrar numa vibração muito lenta. E é isso que vai fazer do nosso corpo, do nosso astral inferior, uma zona tenebrosa umbralina. Então, esses átomos, eles que são átomos de natureza elemental, eles estão dentro dessa vibração, baixa vibração, porque nós mesmos, com nossa mente perversa, né, com nosso desejo perverso, colocamos esses átomos nessa condição, né? Colocamos esses átomos nessa condição. E esses átomos, então, eles têm um regente, né? É bom explicar que os átomos têm consciência. Eu já fiz desdobramentos para dentro de átomos, e eu vi mundos, eles têm um mundo como se fosse esse mundo. Eles têm consciência. Então, porque eles têm formas mentais, né? Os átomos têm formas mentais. Então, você vê um mundo idêntico, né? É interessante, só mesmo tendo experiência para vocês verificar
E aí vai ser verdade e não vai ser crença. A crença não tem utilidade para nada, tem que ser verificado na experiência concreta pelo próprio iniciado. Então, esses átomos que vivem na região umbralina do nosso corpo astral, nosso astral inferior, são regidos por uma entidade que nós mesmos criamos, chamada. Aliás, todos eles formam essa entidade, né? Essa entidade, então, seria um átomo potente, poderoso, que ele carrega em si a vibração de todas as nossas existências negativas. Tá? Todo aquele tipo de existência negativa, tipo um Hitler, né? Tipo um médico ruim, fazia experiência com judeus nos campos de concentração, pessoas do crime organizado, da máfia, todos esses tipos de experiência que alguém teve no mundo físico, eles, quando a pessoa morre, essa vibração, né, essas experiências em estado de vibração ficam registradas nesse átomo chamado, conhecido como morador do umbral, ou o dragão do umbral. A Bíblia, o Apocalipse, representa como um dragão de 7 cabeças. Então, esse núcleo, né, desse corpo lunar nosso, dessa entidade tenebrosa chamada de morador do umbral, demônio do umbral, inimigo secreto, anjo lunar, né? Tem vários nomes que se dão para ele, Adão Belial, Satã, né? Ele está ali e rege uma legião de átomos destrutivos, né? Quando você encontra com uma pessoa, eu sou professor, quando eu dou aula, tem certas salas que eu entro, eu passo mal, porque tem alguns alunos que estão carregado de átomos destrutivos. E isso faz mal, porque quando você está dando aula, você está trocando energia com os alunos. E eu passo muito mal, tenho que fazer várias limpezas em casa, tenho que fazer muitas meditações para me limpar. A vida de professor, do ponto de vista metafísico, é horrível, mas é uma missão. O professor é uma missão. Ele está ali realmente com uma missão. Então, esse átomo, ele está lá no mundo astral inferior do nosso próprio corpo astral, no umbral, e o umbral ele seria o nosso inferno psicológico, né? O nosso inferno psicológico, e ele está dividido em sete esferas, 7 planos. Cada plano desse tem uma vibração diferente, né? E como temos 7 céus, né? Cada céu é uma dimensão, cada dimensão tem uma vibração diferente da outra, mas são vibrações, energias que vibram rápidos, enquanto que as energias do umbral são energias lentas, densas, pesadas, né? Dependendo do inferno, eu não gosto de usar muito essa palavra inferno, porque ela já foi também muito desgastada, né, pela religião. Mas inferno quer dizer lugar inferior. Lugar inferior quer dizer esse umbral. Tá? Então temos aí o inferno da Vênus, né, do planeta Vênus, que é a luxúria. Temos o inferno de Marte, que é onde estão as guerras, violências, essa coisa toda. Temos o inferno de Mercúrio, que é a inveja, a intriga, a fofoca, a comunicação negativa, a articulação, tudo que está ligado com o planeta Mercúrio, mas do lado negativo. E assim com Júpiter, com Saturno e com o Sol. São os nossos infernos inferiores, são as 7 cabeças do dragão. Então, cada uma dessas esferas, dentro de nós mesmos, no nosso astral inferior, no nosso umbral, possui cada uma esfera dessa, e aí cada uma dessas tem uma vibração. Alguns ocultistas, alguns mestres, falam que tem 7 chakras na região do baixo ventre que são portas para esses umbral. E quando se come a carne de porco, por exemplo, por ela ser constituída de átomos pesadíssimos, ela proporciona a abertura desses chakras. E aí, quando o cara está dormindo, que ele come feijoada, ele tem aquele pesadelo violento, ou quando ele come uma outra comida que tem alguma constituição atômica pesada, ele tem pesadelo, porque a consciência se coloca em sintonia com essa região umbralina e ali fica presa. Então o homem, ele tem esses mistérios, né? Então esse demônio do umbral, esse morador do umbral, seria um sol negro, né? Que o homem, constituído de todas as vibrações negativas de existências que o homem viveu, né? Então cada existência, quando o homem ele deixa o corpo físico, ele morre, ele também morre no astral, morre no mental inferior, e aí vai para o plano causal, que é onde está o seu ser. Né? Essa é uma outra história. E as vibrações, essas
essas coisas, essas maldades, essas negatividades ficam armazenadas nesse átomo do inimigo secreto, do morador do umbral, como vibrações. E quando o ser, de, nosso ser, a nossa alma projeta novamente uma nova personalidade, essas vibrações vêm à tona, né? Ela vem à tona. Dependendo do grau evolutivo da pessoa, esse demônio do umbral ele controla de forma integral, e aí a pessoa seria uma pessoa muito poderosa no mundo, né? Como o Hitler, por exemplo, controla totalmente a pessoa, a consciência, a personalidade, né? A personalidade, então, ela que se reencarna está totalmente a serviço do morador do umbral, e se torna aí um homem aí muito expressivo, né? Mas no aspecto do mal. Né? Ou ela pode se tornar um mestre, né? Uma personalidade que se expressa como mestre, iluminado. Né? E aí ela está sob a influência do anjo solar ou anjo da guarda, né? Chamado também na cabala de anjo da guarda, e o morador do umbral, conhecido como anjo lunar, o gênio contrário. Né? Então quando você fala, meu anjo da guarda me avisou, o meu anjo contrário está me atentando, então está se referindo a esses dois princípios que nós mesmos trazemos dentro de nós. Então, o próprio Buda, quando ele se depara com Mara, tem até um filme, O Pequeno Buda, né? Não sei, acho que é o Buda, a história de Buda, que passa lá a hora que ele está meditando debaixo da figueira, e aí, quando ele alcança a iluminação, Mara se apresenta, manda suas filhas para tentar Buda, Buda não cai, e ele usa de várias artimanhas para seduzir Buda e fazer com que Buda caia, né? Esse Mara, quando se apresenta a Buda, esse Mara é o demônio do umbral, é o inimigo secreto. É a negatividade de todas as reencarnações que o ser Buda, as personalidades do Buda adquiriu. E ali, naquele momento de iluminação, Buda destruiu, né? Dissolveu esse Mara. Assim foi como Jesus também, quando após o seu batismo, ou seja, após receber uma certa iniciação, ele foi para o deserto e ali ele sofreu as tentações de Satanás. Satanás ali então era o próprio morador do umbral, né? O inimigo secreto de Jesus que veio tentá-lo, né? Oferecendo riqueza, glória, fama, para que Jesus desistisse do seu caminho de iluminação e abrisse mão para ele, para o demônio do umbral. Que o demônio do umbral já realmente ele faz isso. No mundo físico, a pessoa que se entrega a ele se torna muito poderosa, porque ele é uma síntese de todo o poder negativo, de toda a negatividade que nós adquirimos durante milhares de reencarnações. Imagine você viver numa determinada reencarnação e você foi um rei muito poderoso, depois você foi um sábio, mas do aspecto negativo, numa outra existência, e depois você foi um médico no outra, você juntar tudo isso em um único ser, e depois esse ser, você, numa determinada personalidade, expressar todas essas potencialidades negativas. Imagine o tipo de pessoa que você vai ser. Então, foi nesse sentido que Jesus foi tentado e que o seu demônio do umbral, o seu anjo morador do umbral, o anjo lunar, ofereceu para ele, te dou a glória, te dou o reino do mundo, te dou isso aquilo, se prestar a adoração a mim. Jesus não caiu na dele, Jesus seguiu seu caminho iniciático e se iluminou, como também Buda, né? E essa história é muito legal porque você pode estar vendo e verificando também na mitologia egípcia, né? Naquela guerra de Sete e Horus. O Sete é esse inimigo secreto, esse guardião do umbral, e os seus demônios vermelhos com cara de crocodilo seriam as legiões de átomos destrutivos que nós carregamos dentro de nós mesmos, tá? Então, é por aí que nós temos que analisar. E então nós temos essa entidade tenebrosa dentro de nós. No homem comum ela não se expressa tanto, mas ela domina, né? Ela mantém o homem preso na vulgaridade, na banalidade. Mas em um homem de expressão, numa personalidade de forte expressão, ela tem domínio, e aí nós temos aí alguém como Hitler ou outra grande personalidade negativa que já se passou pelo mundo. No homem comum, ela não, como tem aquela luta da alma e das trevas, né, dentro do próprio homem, então fica aí. Então essas vibrações, essas emanações atômicas que vêm das regiões umbralinas internas,
mantém o homem preso às suas paixões, a sua vida banal cotidiana, e ele vive uma existência inautêntica. Se ele tiver sob influência do anjo guardião, do anjo do eu superior, né, que se localiza no corpo causal, então ele vai ser uma expressão dos valores desse eu superior, a sua personalidade, né, vai expressar esse eu superior. E nós temos aí os átomos crísticos, né, de elevadas vibrações que formam os corpos, o corpo causal, e esses átomos podem descerem para os corpos inferiores, corpo mental inferior, corpo astral, corpo físico e corpo etérico. E mudar, né? Colocar em vibração mais elevada a matéria elemental desses corpos. Então fica aí, pessoal, essa aula. Eu espero ter contribuído com vocês. É um vídeo simples, não entrei em profundidade, apenas coloquei os aspectos mais essenciais para um estudante que está começando, para que sirva de provocação e de incentivo para que vocês vá à busca desse conhecimento, né? Façam uma pesquisa, façam suas anotações e estudem, porque o conhecimento liberta. Tá? Namastê, fica na paz.